Olá, tudo bom? Nesse vídeo de hoje eu vou falar para você sobre a melhor alimentação para vesícula, uma dieta para melhorar a sua vesícula. Se você está com a vesícula inflamada, se você tem cálculos na vesícula biliar, se você já fez a cirurgia para retirar a vesícula, a colecistectomia, enfim, se você quer saber mais dicas de como proteger a sua vesícula e evitar problemas, fica comigo até o final, você vai adorar esse vídeo. Antes de mais nada, se você é novo por aqui, aproveita agora, se inscreve no canal, ativa o sininho. Aqui tem vídeo novo todos os dias e você não vai querer perder. Muitas pessoas vêm me pedindo nos comentários para eu falar mais sobre a vesícula biliar, explicar rapidinho o que é a vesícula, qual o papel da vesícula. Ai meu Deus, vou ter que tirar a vesícula, o que isso vai fazer na minha vida? Como fica a minha alimentação antes e depois disso? Então eu resolvi preparar esse vídeo para você aqui agora. Na verdade, gente, a vesícula biliar é um órgão do nosso corpo. Vesícula, né, pela própria denominação da palavra, é uma bolsa, digamos assim, e é uma bolsa anexa ao fígado. A função que a vesícula tem é realmente acumular a bile, por isso que o nome é vesícula biliar, porque ela é uma vesícula para bile, ela acumula a bile, que na verdade quem produz a bile é o seu fígado, a vesícula mesmo só acumula essa bile que vai sendo gotejada, produzida pelo fígado, formando um estoquezinho ali. Para que serve a bile, na verdade? A bile age como se fosse um tipo de detergente para as gorduras que a gente consome. É como se ela quebrasse as moléculas de gordura, os pedaços de gordura, digamos assim, em pedacinhos menores, para favorecer o bom funcionamento do intestino, para favorecer a absorção mesmo dessas gorduras, que muitas vezes são benéficas, muitas vezes não são. Enfim, para favorecer a digestão e absorção das gorduras. Se a gente não tem a vesícula biliar, fica um pouco complicada a questão de administrar quanto de bile é necessária para cada alimentação que a gente consumiu. Eu vou te explicar mais sobre isso depois. Existem algumas pessoas que têm cálculos na vesícula, que quando começa a ter alguns acúmulos na vesícula de bile que não conseguem ser excretados e pelos sais de cálcio que naturalmente estão presentes ali, formam cristais, como se fossem pedrinhas mesmo. Muitas vezes podem ser doloridos, em alguns casos requerem a cirurgia, porque já tem tanto cálculo ali que a vesícula acaba ficando inchada, inflamada, dolorida e tem que fazer a retirada através de uma cirurgia. Na verdade, eu vou falar agora para você um pouquinho como deve ser a alimentação se você tem a vesícula inflamada, se você está com pedra na vesícula, cálculo, né, biliar, enfim, vamos falar um pouco mais sobre como deve ser a sua alimentação. A melhor forma de você proteger a sua vesícula é ter uma alimentação bem variada, bem rica em frutas, legumes, verduras, muita fibra, pouca proteína vermelha, carne vermelha, eu vou te explicar melhor o que não comer depois, mas sim, muita proteína vegetal, peixe, marisco, muitas fibras e pouca quantidade de gordura, porque como eu te falei, a bile age sendo um detergente para essa gordura, né, quebrando a gordura em pedaços menores. Então, se você está querendo poupar a questão do acúmulo, da liberação da bile, se você consome, se alimenta com menos gordura, você vai exigir menos dela com relação à excreção dessa bile que ela já armazenou e que foi produzida pelo fígado. Então, controlar a gordura é muito interessante nesse sentido. Então, mais uma vez, alimentos de origem vegetal de uma maneira bem ampla. Legumes, verduras, frutas, sempre com as cascas, com o menor índice glicêmico possível, porque a gente sabe que muitas vezes os problemas de vesícula podem estar relacionados também a uma má alimentação de uma maneira mais ampla, então podem estar associados com obesidade, podem estar associados com síndrome metabólica, então é bem interessante o controle do peso, se você está acima do peso, que você tente emagrecer, com boas dicas de nutrição. Eu tenho algumas dicas aqui sobre reeducação alimentar, eu vou deixar o link para você ter uma noção de como emagrecer de uma forma saudável, mas consumindo também frutas cítricas, que são muito interessantes para o bom funcionamento da vesícula. O pimentão, por ter muita vitamina C, também é muito interessante. Muitos folhosos. Leite é interessante desde que seja o leite desnatado, os laticínios desnatados de uma maneira geral. E aí os peixes gordos, nesse caso o peixe gordo é interessante porque eles têm os anti-inflamatórios naturais que vão ajudar a diminuir a inflamação da vesícula. Sardinha, salmão, arenque, cavala, esses peixes de uma maneira geral. Laticínios, já falei, né, com baixo teor de gordura, os feijões, a soja, a ervilha, grão de bico,
todos esses alimentos com carboidrato de menor índice glicêmico são muito interessantes para você. Alguns estudos já fazem uma correlação positiva entre uma dieta com mais proteína vegetal e a melhora dos sintomas relacionados à vesícula. E estudos mais recentes falam, como eu te falei agora, inclusive, que a proteína do peixe, dos mariscos, de uma maneira geral, são mais tranquilas de serem digeridas com essa questão da vesícula, se você já retirou a vesícula, se você está com a vesícula inflamada. Então, se você puder optar por uma refeição mais, não necessariamente vegetariana, porque isso pode ser um pouco radical para algumas pessoas, mas mais rica em peixes ao longo da semana e focar, assim, nas proteínas vegetais. Lembra que o ovo é uma boa opção também, porque entra nessa dieta vegetariana. O leite, os laticínios também tem proteína, então é uma fonte interessante de você conseguir o seu cômputo geral de proteína do dia, mas focar nas fontes vegetarianas de proteína. O grão de bico, a lentilha, os feijões, a soja, são boas opções para você. O que você não deve consumir, né? A Patrícia me fala algo que eu não vou consumir para não piorar a minha crise, para não aumentar a inflamação, não aumentar a dor. Na verdade, tudo que seja pró-inflamatório. Então, de uma maneira geral, a carne vermelha é muito pró-inflamatória, pode te dar episódios de dor, de mal-estar, de indisposição, diarreia, desconforto mesmo, se você tem problema na vesícula. A carne do frango, às vezes, também pode dar algum tipo de desconforto, dependendo da sensibilidade da pessoa. De uma maneira geral, fritura e gordura em excesso vai prejudicar, porque você está com uma dificuldade na digestão de gordura propriamente dita. Então, quanto mais gordura você consome, mais você sobrecarrega o seu fígado para produzir a bile e a sua vesícula que está armazenando aquela bile. Se você já fez a cirurgia e você não tem a vesícula, eu vou te explicar um pouco melhor como isso funciona depois. Mas o ideal é que a sua dieta tenha o mínimo de gordura possível. Claro que, eventualmente, você pode consumir um pouco de nozes, um pouco de abacate, uma gordura saudável, boa em pequenas quantidades. A gordura dos peixes gordos, que são anti-inflamatórios, são interessantes. Mas quando eu digo para você evitar gordura, evitar fritura, evitar muito óleo na preparação dos alimentos, evitar salgadinho de pacotinho, gordura trans, gordura saturada, isso tudo vai prejudicar e vai te fazer sentir mais dor e passar mais mal. Outra dica importante é cuidar da quantidade de álcool, tabaco, açúcar e farinha branca que você consome ao longo do dia. No caso do álcool e do tabaco, se você puder não consumir, melhor ainda. Mas no caso da farinha branca e do açúcar, reduz o máximo possível, porque tudo isso que eu acabei de te falar agora é pró-inflamatório e pode piorar muito a dor, a inflamação, o desfecho mesmo da doença. Se você já fez a cirurgia para retirar a vesícula, realmente não teve jeito, você não conseguiu adequar com a alimentação, inflamou, ficou complicado, precisou tirar. O que você vai perceber nos primeiros dias após a cirurgia? Que você vai ter alguns episódios de dor abdominal mesmo, cólica e diarreia. Então, isso normalmente depois de algumas semanas se adapta, porque você vai ter, na verdade, um fluxo contínuo de bile caindo ali, meio sem regulação, não tem a vesícula para ir liberando aos poucos, então pode te dar muita diarreia, porque você vai ter esse detergente, entre aspas, o tempo inteiro ali. Então, principalmente depois da cirurgia, consuma o mínimo possível das carnes vermelhas, como eu já te falei, desses alimentos pró-inflamatórios e, mais uma vez, de gordura. Se você conseguir controlar a quantidade de gordura, vai ficar mais fácil. Além disso, é bem interessante que você consuma gradualmente cada vez mais fibra solúvel para deixar as fezes mais moldadas, mais formadas, favorecer o bom funcionamento do intestino. E o ideal é que você consuma alimentos com menos de 3 gramas de gordura por porção. Hoje em dia a gente tem aqueles aplicativos com essas tabelas nutricionais que você pode ir colocando o alimento e ver, será que na porção dele tem menos de 3 gramas de gordura? Então é interessante para eu consumir, porque dessa forma você vai ter menos efeitos colaterais. Naturalmente, com o tempo você vai ver que o episódio de diarreia, de dor vai diminuindo, a não ser que você vá numa churrascaria, que você consome uma quantidade grande de gordura. Aí, nesses casos, você pode sentir realmente um desconforto, um mal-estar, mas aí você volta para sua dieta, tenta administrar isso. De uma maneira geral, vai ser bem interessante para a sua saúde, você vai emagrecer, vai ter um funcionamento intestinal melhor e no final vai dar tudo certo. Depois que passar esse período de adaptação do seu corpo, o ideal é que você tenha uma dieta, uma alimentação mais ou menos como as pessoas que têm que cuidar da vesícula já fazem normalmente, ou seja, não é que você não vai consumir alimentos com mais de 3 gramas de gordura, mas o ideal é que você busque as melhores fontes, o abacate, as nozes, o azeite de oliva, as gorduras dos peixes saudáveis, porque aí são gorduras menos inflamatórias, na verdade, digamos assim, algumas até anti-inflamatórias, como é o caso dos peixes, não vão dar aquelas cólicas, aquela dor, aquele mal-estar e a diarreia.
que muitas vezes você pode voltar a ter se você consumir muito alimento processado, gordura trans, gordura saturada, fritura em excesso. Continua tendo esse cuidado, tanto se você tiver antes da cirurgia, talvez você nem precise operar, mas se você passou da cirurgia e passou aquele momento de adaptação, escolher boas fontes de gordura, fracionar a dose ao longo do dia, são uma boa opção para você. Se você conhece alguém que tem problema na vesícula, vai operar ou já operou, compartilha esse vídeo. Vamos aumentar a nossa rede do bem, que é isso que eu realmente quero aqui com o canal. E me conta aqui embaixo nos comentários, você já tirou a vesícula? Você está com algum problema na vesícula? Como é a sua relação com a alimentação e o intestino? Você tem diarreia, sente dor? Me conta aqui que eu vou adorar saber. E deixa sua curtida no vídeo também, porque isso me ajuda bastante. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho. Eu tenho vídeo novo todos os dias sobre diferentes doenças, possibilidades de melhorar a sua alimentação para evitar algum tipo de doença, receitas. Você não vai querer perder. Até a próxima. Tchau, tchau.